Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui com mais uma presença espetacular no canal. Tá aqui o Charles Lavesso. É Charles Lavesso que fala, né? Laveso. Laveso. Ô, burrão. Isso. Então, olha, tô aqui com essa presença ilustríssima. Eu fico muito feliz porque o cara manda muito bem, velho. Não é puxando o saco, nem enchendo linguiça de ninguém, não. Como eles dizem aqui em Portugal, engraxando o sapato. Não é nada disso. O cara manda muito bem mesmo. Se vocês. Eu já mostrei pra vocês aí. Eu vou tentar colocar em algum lugar na tela depois. Alguns desenhos que ele já fez. E a gente vai fazer umas perguntas pra ele. Primeiro, boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Depende de onde está o teu fuso horário. Aqui no Brasil é à tarde. Ainda é tarde aqui, ainda não chegamos na noite. Beleza. Vamos começar com uma pergunta básica, já que o Charles está chegando agora aqui no canal. Quem é o Charles? Quem é o Charles? Bom, seguinte, o Charles é um cara apaixonado por desenho desde antes de aprender a falar. Antes de aprender a falar, eu acho que eu não me lembro de eu não desenhar, né? De não desenhar, desde muito pequeno, sempre curti muito copiar figuras, né? Então, só que nunca vi isso como arte. Eu comecei a ver o meu trabalho como arte de alguns anos para cá, porque começou como uma brincadeira. Depois você vê que a coisa começa a ficar séria e que você pode juntar aquilo que você ama fazer como um meio de ganhar a sua vida fazendo isso. Então hoje eu definiria o Charles como alguém que vive a realidade de um sonho que deu certo. Que começou realmente como um sonho e que não esperava que chegasse tão longe, até porque quando começou, e até mesmo na adolescência, a gente não tinha ainda acesso à internet, né? E todo esse mundo, né, virtual que possibilitou o nosso trabalho ser conhecido no mundo inteiro e a gente ser nós sermos quem somos hoje, né? Tudo isso devido à internet, devido a essa propagação de informação que vai se espalhando, capilarizando o conhecimento e tornando possível o nosso trabalho. Legal, legal. É top, né? O pessoal acha que a gente começou a desenhar desde ontem, às vezes. Não, eu amo Tem mais? desenhar. Você já ficou algum tempinho da sua vida assim, sem desenhar nada? Já, já. Já fiquei. Na adolescência. Adolescência chega aquele período que os pais começam a pegar no pé, que você precisa trabalhar, né? 15, 16 anos. Hoje não, porque hoje menor não pode trabalhar. Mas na nossa época, 15, 16 anos, ó, já tinha que estar hard work. É E verdade. então, nessa época eu tinha que trabalhar de dia e estudar à noite. E aí chega uma hora que você cansa, né, cara? Você cansa, porque você começa a fazer um tipo de trabalho que você não gosta, trabalhar numa empresa e obedecer ordens e cumprir horário, e aí chega à noite tem que ir para a escola, e sai da escola 11 horas da noite, chega em casa, já tem que comer alguma coisa e dormir para no outro dia pular cedo, e aí você não tem mais pique para desenhar. Então eu fiquei aí, acho que uns 2 anos, cara, sem desenhar nada. De vez em quando pegava uma coisinha para dar uma rabiscada, mas era assim, só para passar o tempo mesmo. Não, eu lembro muito bem. Essa fase você ilustrou certinho, né? Porque eu acho que todo mundo quase passa. Porque você Ah, entra naquela história de. E também tem o vestibular, que hoje em dia o pessoal faz, Enem. E. Não tô falando que estraga com a vida, não, muito pelo contrário. Vocês têm que estudar mesmo, tá? Estudar é importante. O que o Charles está falando você quer viver disso? Tá? Se você quiser viver disso, você tem que se dedicar a isso. Entendeu? O que tá uhum. falando é isso. Às vezes a gente se perde na vida. Eu tenho um colega não, um inscrito que mandou um e-mail pra gente, é até bom falar aqui. Ele é brasileiro, ele tem cidadania portuguesa e agora tá morando na Suíça. E tem várias histórias assim que a gente já conhece. Então o cara tava passando uns perrengues lá, tá trabalhando com um pedreiro. Eu falei na minha história, eu comecei como pedreiro aqui quando cheguei em Portugal. Mas isso não significa que você tem que fazer isso o resto da sua vida, não.
sabe? Você tem como viver daquilo que você gosta, tem como você viver daquilo que você sonha, que é o que o Charles acabou de falar. Eu vivo do que eu sonhei quando eu tinha 10 anos, quando eu tinha 7 anos de idade, entendeu? Então tem como sim, basta você querer. Se você quiser, você faz acontecer. A coisa é simples assim. Vamos lá. Daí assim, ó, como você se iniciou no desenho? Você falou que já rabiscava quando você era criança e tal, mas quando que você falou assim, olha, vamos seguir uma coisa mais legalzinha? Você começou como? Já foi direto pro realismo? Caiu de cabeça nisso? Ah, não comecei no realismo, não. Na verdade, eu desenhava de tudo assim que eu via e achava interessante, eu queria copiar. Então era principalmente desenho animado, história em quadrinhos, assistia algum desenho e na época tinha videocassete, né? Lembra? Eu falei. Videocassete você tinha que pausar, você pausava o desenho para poder copiar alguma figura. Então eu fiz muito isso. Só que em 94, eu estava com 16 anos e eu vi pela primeira vez um cara numa praça na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Eu morava, né, em Campinas. E aí eu fui numa feira hippie, né, dar uma volta e cheguei lá, tinha um cara desenhando o retrato. E aí a hora que eu vi aquilo, eu pirei, né? Eu falei, cara, eu não imaginava que era possível só com lápis e borracha e algumas outras ferramentas conseguir fazer um trabalho que ficava parecendo uma fotografia. E aquilo me encantou por quê? Porque eu costumo dizer que eu nunca fui um cara bom no desenho. Por quê? Eu vou explicar isso, porque às vezes eu falo, a pessoa fala, ah, Tá lá, de tá, sacanagem, né? tá de sacanagem, mas é verdade. Por quê? Eu considerava os caras bons no desenho aqueles caras que faziam o desenho da camisa de formandos. Lembra? Ó, tem que fazer um desenho para a camisa de formandos da oitava série na época, faz tempo. E tinha uma molecada que pegava assim a última folha do caderno e pá, ele desenhava um rato com um skate muito louco, com um bonezão virado para trás. O cara criava da cabeça dele ali uma figura e eu não conseguia fazer isso. Os meus desenhos eu só conseguia fazer olhando numa figura. Eu tinha que Reproduzir copiar de algo que já alguma coisa, existia, né? algo que já existia. Eu nunca tive facilidade para criar. Falar, inventa aí sei lá, um rato andando de skate com um boné virado para trás. Eu não conseguia fazer isso. Então eu não me achava um cara bom no desenho. Eu achava que eu tinha paciência para olhar uma figura e fazer igual. Então, quando eu vi o cara na praça fazendo aquilo, era exatamente o que eu fazia. Só que a diferença é que ele fazia de uma fotografia e eu fazia de uma figura como Batman e Robin, Tom e Jerry, figuras mais simples. E aí eu peguei e me interessei por aquilo. Cheguei em casa, já peguei uma fotografia da capa de um caderno que eu tinha e tentei copiar. E ficou até parecido, só que eu vi que não era tão fácil como desenhar um personagem de uma história em quadrinho. Por quê? Numa fotografia tinha expressões, traz mais sentimento, né? Quando você vê uma fotografia e outra, não basta ficar parecido, tem que ficar idêntico para poder você transmitir aquilo que a foto realmente mostra. Então eu vi que era mais complexo do que eu pensava. E aí eu comecei a me dedicar a fazer isso, né? Me dedicar a tentar copiar fotografias. Isso foi em 94. E aí eu fui ralando para fazer cada vez mais parecido. E aí fui aprendendo técnicas, macetes, diferente de hoje. A gente não tinha internet, né? Nessa época, em 94, 95, não tinha o Google, não tinha YouTube, não Não tinha tinha nada nada disso disso. para pesquisar. Então você tinha que correr atrás mesmo, ir atrás de algum artista, algum cara que já sabia fazer para você se informar de que material que você podia comprar, aonde que tinha material especializado para você conseguir fazer um trabalho melhor. Então foi nessa época que eu entrei de cabeça mesmo. Só que depois disso é que veio os 2 anos sem desenhar, porque depois que eu fiquei um bom tempo me dedicando ao retrato, chegou uma hora que eu achei que retrato não ia virar nada e era só um hobby mesmo e fui fazer outra coisa da vida. Ah, legal, legal.
Ah. Não sei se respondi tudo que você perguntou aí nessa Ah, pergunta. respondeu pra caramba. Assim, o que você conta é engraçado que quando a gente lida com desenho, é muito parecido as histórias, né? Sim, sim, Sabe? muito. É muito parecida. Eu lembro que quando eu comecei a desenhar, foi que nem você falou, vai surgindo algumas coisinhas pra você fazer e tal. Eu lembro que eu fiz logotipo, meu pai estava trabalhando, eu falei, não, vou fazer logotipo. Daí o cara gostou, sabe que a outra pessoa vai gostar também, daí você acaba fazendo. Eu lembro que eu fiz pra uma. Era amiga de um cunhado, que ela estava se formando, precisou para uma tese, ela ia fazer um livro de fisioterapia, e eu desenhei todos os modelos que ela precisava. Sabe como se fosse um manequim mesmo? Esse manequim que eu tenho aqui, ó. Eu desenhei todos eles em todas as posições que ela precisava para fazer a tal dos movimentos da fisioterapia lá. Então eu fiz um livro Aham. todo, velho. E ganhei, na hora que eu ganhei dinheiro, não que você caia. O primeiro dinheiro que você faz com desenho, velho, é uma felicidade, tipo, sem tamanho. Você fala assim, caraca, velho, eu não acredito que eu tô acontecendo isso comigo. Você Aham. fica muito feliz. Então, Aham. a gente vai. É tudo muito parecido. Eu já falei com outros desenhistas e é sempre assim. No começo é muito difícil. No começo é No muito começo difícil. é Só que as muito. pessoas não entendem que se você persistir mais um pouquinho, talvez seja aquele momento que você desistiu, se insistisse mais 5 minutos, dava, velho. Acredita que Dava dava. certo. Eu falo isso para os meus alunos, né? Tenho uma galera de alunos bons e que passa por isso, né? Falar, pô, mas será que dá para eu viver do desenho, né? Como que eu vou fazer com isso? Eu não consigo ver, é, eu não consigo ter uma perspectiva no desenho. Falo, ó, eu acho que o interessante é você não parar. Mesmo que você não tenha nenhuma perspectiva hoje, as coisas podem acontecer de uma maneira que você nem imagina. Hoje, eu olho assim, a conotação que ganhou o meu nome na internet associado ao desenho realista, nunca passou isso na minha cabeça há anos atrás. Sabe? Quantas vezes eu pensei em parar, quando eu comecei a pegar encomendas, tinha época que tinha muita encomenda de desenho. E teve época que não tinha nenhuma encomenda. E aí é a hora que o pessoal vinha, família, né? Falou, ó, você tem que arrumar um serviço registrado, né? Trabalhar numa empresa. Esse negócio de ficar pegando desenho aí dá certo só enquanto você é jovem. Só que depois você vai amadurecendo, não tem por que você ficar desenhando, né? Não dá futuro isso. E eu realmente acreditava nisso também. Eu pensava que o desenho era algo temporário. Isso mexe com a gente, né? Porque, tipo assim, Mexe. a gente acredita, certo? O que tá dentro da gente, o nosso coração, o nosso sentimento, a gente acredita piamente que isso funciona, certo? Aham. Só que vem sempre aqueles espíritos ruins, sabe? Que às vezes eu não tenho esse caso na família, tá? Eu não tenho esse caso da família. Porque depois minha mãe vai ver isso aqui, meu pai vai ver isso aqui, depois vai falar que eu falei mentira. Não, eu não tenho ninguém na minha família chegou pra mim e falou assim: olha, Vitor, isso daí não dá dinheiro. Só que nós nos cobramos às vezes, sabe? Porque Uhum. nem você falou, eu acreditei em certos momentos que eu não ia. Porque é muito surreal você viver de algo assim. Porque se você olha às vezes, fala, pô, isso daí meu sobrinho faz. Ah, isso daí o meu vizinho faz. Sabe? Mas faz com a qualidade do Charles? Faz com a qualidade do Aham. Victor? Você entendeu? Aham. É isso que as pessoas precisam entender de novo. E eu acho que é Sim. legal, quando eu comecei a dar aula, me perguntaram, falaram pra mim, pô, você está passando o seu conhecimento que você está ganhando dinheiro para os outros? O que é isso? É assim, tem dois jeitos de entender a situação. Primeiro que eu adoro ensinar, tá? E segundo, quando a pessoa entender que é difícil fazer aquilo, certeza que ela nunca mais vai falar que é muito fácil fazer aquilo. Nunca mais vai falar. Você entendeu? Não é. Não é Perfeito. fácil, não é fácil. Vamos lá. Aham. Depois disso tudo aqui, vamos para outra pergunta. Tem aqui o Henrique Oliveira, que ele me deixou uma pergunta aqui, eu falei pra galera mandar, eu selecionei algumas perguntas, né? Eu desenho razoavelmente desde criança, mas eu estou numa fase embrionária quando se trata de desenho realista, que é aqui entre o Charles, né? Vale a pena aprender esse tipo de desenho depois de adulto? Ele tem 23 anos. Eu tô com 30, né? Deixa o Charles falar. Ele falou assim, já passou o tempo dele, Charles? Aham. Cara, 23 anos, assim, com respeito, mas você ainda não tá na fase adulta, cara, ainda tá muito jovem ainda. Eu tô com quase 40 e estamos aí aprendendo aí todo dia. Cara, nunca é tarde, né? Eu já tive alunos com 65 anos, velho. Alunos com 65 anos que sempre gostou de desenhar e nunca tinha pensado em fazer desenhos realistas.
e conseguiram fazer desenhos realistas e fazem até hoje, e fazem para dar de presente para neto, para os filhos, para sobrinhos e tudo mais, e curte fazer isso. Então eu acho que o aprendizado não está preso à idade, né? Não está preso a quantos anos você tem, isso não importa. O que importa é o seu interesse em aprender isso, né? O seu interesse em aprender sabendo que tudo é possível, né? Tudo é possível. E se você já tem uma facilidade para o desenho, porque senão acho que você nem estaria, né, se preocupando em enviar uma mensagem para esse canal e assistindo vídeos do Vitor e vendo agora, é porque você realmente tem prazer no desenho. Agora, quando se fala desenho realista, não muda nada, não muda nada em relação sei lá, cartoon, história em quadrinho. O que que muda? Muda a maneira de você enxergar o desenho, que consequentemente vai mudar a sua maneira de reproduzir o mesmo. Então, você vai ter que aprender técnicas novas de percepção, de material, e que vai fazer com que você seja apto a fazer tanto desenho realista, como criar um personagem de história em quadrinho, e de repente utilizar as técnicas de sombreamento de um desenho realista para aplicar na criação de um personagem que você mesmo fizer. Então, de repente, você pode aprender alguma coisa com o Vitor e você faz lá um desenho de sua própria criação. E aprender alguma coisa comigo na parte de sombreamento e jogar esse sombreamento nesse outro estilo de desenho. Ou seja, é um universo que não tem fim, cara. E esse lance de falar, será que eu aprendo? Isso não existe. Você já tem que riscar do seu vocabulário esse lance de será, porque é possível, sim, basta você se interessar pelo assunto, conhecer as técnicas, conhecer os materiais e entrar de cabeça. Não vou dizer para você que você vai aprender do dia para a noite, ou da noite para o dia, mas porque requer dedicação, requer foco, estudo, prática, conhecer o assunto, assim como qualquer outra coisa que você deseja aprender. Mas nunca é tarde. E outra, você tá molecão ainda, pô, 23 anos, tá no auge. Tá de sacanagem, né? Sabe Tá de de nada, sacanagem. inocente. Fala sério. Vem falar que tá velho. Ah, para. Ó, tem outra pergunta que é muito interessante aqui, que é depois que você se profissionalizou, você aprendeu tudo que você sabe hoje, né? Quais foram suas principais dificuldades? Tipo, quando vender desenho, abordar o cliente, não sei. Qual foi a sua maior dificuldade quando você decidiu viver disso, como você se profissionalizou mesmo? Tá. Bom, eu acho que as coisas aconteceram muito naturalmente, né? Foram acontecendo sem eu me preparar muito para aquilo. Ah, quando eu... um fato que eu acho interessante falar é assim, que nem hoje o pessoal me assiste, vê eu falando, que nem eu estou falando aqui para a câmera, conversando com você e com todo o pessoal, parece que eu sempre tive facilidade com isso. E muito pelo contrário, eu nunca tive facilidade para conversar com ninguém. Eu vivia o meu mundo muito fechado, eu só tenho mais uma irmã, né? Sou eu e mais uma irmã, e como toda família, os filhos são diferentes, né? Tem aquele que fala mais, tem aquele que é mais tímido, e entre eu e a minha irmã, eu sempre fui o mais quieto. E ela sempre foi mais tagarela, falante, comunicativa, extrovertida, e eu sempre mais na minha. Então, eu nunca me vi como alguém que daria certo para se comunicar com as pessoas e tudo mais. Então, aí começou a minha primeira barreira. Então, se as pessoas viessem em mim e pedissem para eu fazer um desenho, eu fazia. Agora, se dependesse de mim, oferecer, mostrar, dar a cara, a tapa para o pessoal ver, isso fora de cogitação. Só que o que aconteceu? Nessa fase que os pais começaram a me cobrar e tal, você tem que trabalhar, tem que fazer outra coisa da vida e tal, eu peguei e fui procurar emprego. E aí consegui um emprego de vendedor. Só que, pô, eu não sabia vender nada, né? Só que aí tem um treinamento de vendedor. E aí os caras colocam você na rua para fazer o treinamento. E desses vendedores chatos, sabe? Esses vendedores que Bate na batem de porta. porta em porta, e oferece o produto lá, fala, olá, meu nome é Charles Laveso e eu estou aqui oferecendo
aqui um celular de última geração e tal. E aí eu tinha que falar aquele texto decorado que falava para todo mundo. Só que eu era tão ruim que eu não vendia nada, velho. Eu batia de porta em porta e ninguém comprava o negócio. E eu oferecia, insistia, mas não tinha jeito. E aí foi chegando uma hora que eu comecei a ficar chateado com aquilo. Falei, pô, eu tô vendendo um negócio que ninguém compra, só que eu tô tendo a coragem de bater na porta da pessoa e oferecer coisa que eu não tinha até pouco tempo atrás. Então, já que eu estou tendo a coragem de bater de porta em porta e oferecer um produto que eu nem sei se é bom ou se alguém se interessa por ele, eu vou bater de porta em porta e vou vender meus desenhos. E aí, o que eu fazia? Eu chegava de porta em porta, batia lá no comércio e chegava com a minha pastinha. E aí, o cara chegava em mim e falava, ó, meu nome é Charles e eu estou aqui oferecendo um produto que eu faço, eu pego fotografias e desenho a lápis. E eu faço isso aqui, ó. Aí o cara já olhava e falava, cara, você que desenha isso aí? Tá, deixa eu ver isso aí melhor. Aí pegava minha pasta para ver e tal. Quanto é que você cobra? Na época eu lembro que eu cobrava R$ 10 para fazer. Que isso, né? Tá de sacanagem comigo, velho. Não, mas isso aí tem quase 20 anos atrás, velho. Ai, Jesus, velho. E aí o cara falava, pô, eu quero. E aí me dava uma fotografia, eu levava para casa, desenhava, depois entregava o retrato. E aí chegava a época que eu tinha 20, 30 desenhos para fazer no mês. Eu passava o mês inteiro desenhando. E aí eu pensei, ao invés de eu ir de porta em porta, eu vou ficar parado num lugar para as pessoas virem até mim e encomendar. Só que aí nessa fase eu já fui perdendo a vergonha na cara. e aí o pessoal chegava em mim, eu já conversava, já oferecia o meu serviço, o pessoal encomendava e fazia. Então, eu acho que a minha primeira dificuldade foi vencer essa barreira da comunicação, de conversar com as pessoas, de ter coragem de oferecer o meu produto, de mostrar o que eu fazia, me comunicar. Passado essa fase, veio a fase de dar aula, porque daí chegou uma época que ninguém me pedia para fazer um desenho. O pessoal chegava e me perguntava quanto é que eu cobrava para ensinar. E eu falava, caramba, como é que eu vou ensinar se eu aprendi sozinho? Né? Eu comecei a fazer na rua. E aí tive que me adaptar a um método de ensino, criar o meu próprio método de ensino e comecei a ensinar. E comecei a ir na casa dos alunos, eu tinha, sei lá, 6 alunos e eu ia na casa de cada um. Ia na casa de um, dava aula, saía, ia para casa do outro, dava aula, até que chegou uma hora que eu montei um espaço em casa e a galera vinha fazer aula comigo. Então, todas essas fases, você acaba passando por certas dificuldades, por quê? Nem sempre tem serviço, nem sempre tem aluno, né? Nem sempre tem encomenda, nem sempre as portas se abrem. Às vezes você fica procurando um lugar para expor e ninguém abre as portas, né? Então, essas dificuldades às vezes desanimam. Você fala, pô, queria fazer uma exposição de um trabalho meu e não consigo um lugar legal para expor, né? E você vai conversar com as pessoas não dão muita atenção. Então, certos acontecimentos faz a gente pensar que é melhor mudar de direção, fazer outra coisa. Mas é como eu falei, as coisas foram acontecendo naturalmente. Então, eu digo que eu sempre estive no lugar certo, na hora certa, me comunicando com as pessoas certas, né? Só que eu costumo dizer assim, quem não é visto, não é lembrado. Então, você precisa aparecer, você precisa mostrar o que você faz. Uma hora dessas, alguém te vê e a coisa começa a acontecer, como foi comigo, acredito que como é com você e como é com todo mundo que está aí na mídia em evidência. É verdade. Eu ia fazer a pergunta, mas ele já falou, né? Quando que ele começou a dar aula, mas beleza, ele já respondeu. Assim, essa vida de quem... Eu não vou nem falar só do desenho, tá? Essa vida de quem quer fazer o que ama mesmo, o que sonha, não é fácil. Não é pensando que a vida, que as coisas vão cair na sua mão assim, que não vai, de jeito nenhum. Tem aquela frase que diz que, como que é? Faça o que ama e nunca trabalhe na vida. Mentira, né? É mentira, velho. Os caras só ficam plantando coisa na nossa cabeça, né? É assim, Tem que trabalhar tem que se entender as coisas da vida, sabe? Eu amo o que eu faço hoje. Eu amo o que eu faço. Eu aposto que você faz a mesma coisa. É trabalho na mesma? É lógico que é trabalho na mesma.
entendeu? Claro. Mas pra gente é a melhor coisa que tem, você entendeu? Sim, sim. A gente se diverte fazendo isso, entendeu? Aham, você trabalha com prazer, né? Você trabalha com prazer, você gosta disso daqui, você quer fazer Aham. isso daqui que a gente faz, você gosta de fazer os desenhos, entendeu? É uma atitude que você tem que tomar. Eu tava lendo um livro que agora eu tô aprendendo, tô tentando aprender muita coisa de uma vez, né? Quando a gente quer aprender é assim, que ele fala assim, se você quiser, você faz acontecer, entendeu? Basta você querer, basta você querer. Sim. O Charles é um exemplo disso. Por favor, vai conhecer o canal do Charles. Vai conhecer. Agora ele tá fazendo um workshop. Já tá no terceiro vídeo, né? Você lançou hoje o terceiro. Saiu hoje o terceiro vídeo, sim. Saiu hoje o terceiro vídeo. Né? Corre, velho. Corre que assim, passa no instante. Da última vez eu acompanhei o Semana, primeiro, o semana segundo. que vem, semana que vem os 3 vídeos que estão lá no ar não vão estar mais. Exato. Eu lembro que da última vez foi assim que eu perdi. Assim, você perde assim, no instante. Eu vi o primeiro, vi o segundo, chegou o terceiro, tal. Perdi o terceiro. Eu falei, caraças, velho. Quando eu fui ver, já tava no quarto, eu não acredito que eu perdi o terceiro vídeo. Foi assim. Mas passa no instante, foi como o meu treinamento. Há 2 semanas atrás vocês viram. Passou. Depois vocês reclamam que passa o treinamento, depois vocês ficam chorando as pitangas aí. Fala um pouquinho do treinamento para eles, convida eles, não vai falar que tá lá no treinamento, né? Convida eles para ir lá. Não. Bom, o treinamento é o seguinte, você se refere ao workshop que está Sim, sim, rolando? exato. Tá. O workshop é uma série de vídeos que eu fiz com a intenção de despertar nas pessoas que gostam do desenho, independente do estilo de desenho, mas no meu caso eu abordo o realismo, ah, a vontade de voltar a desenhar. Por quê? Como a gente falou agora há pouco, já teve alguma época que você parou de desenhar? Eu, no meu caso, eu fiquei 2 anos parado, mas eu só voltei e hoje eu desenho porque hoje eu vivo do desenho. Mas se eu estivesse trabalhando numa empresa, se eu estivesse fazendo outra coisa da vida, com certeza eu não estaria desenhando. Mas eu estaria sentindo falta de desenhar porque sempre foi uma coisa que eu gostei. Então, esse workshop, ele foi pensado e feito para as pessoas que sempre gostaram de desenho e por algum motivo na vida pararam de desenhar e estão fazendo outra coisa, mas sempre que vê o desenho, sempre que vê alguém desenhando, pira na hora, né? Fala, pô, olha só o que o cara faz, olha só o que esse faz, eu sempre gostei de desenhar, mas faz tantos anos que eu não desenho e tal, será que eu consigo voltar? Será que eu ainda tenho traço bom? Será que eu ainda tenho mão para conseguir desenhar? Então eu fiz esse workshop exatamente para despertar o artista que está dormindo aí em muita gente que por algum motivo ou outro abandonou a prática do desenho. Então ali eu falo muita coisa, eu conto a minha história, dou ali alguma coisa para falar sobre a dedicação frente ao talento, né? O que faz uma pessoa se desenvolver numa determinada arte? É só o talento ou é a dedicação? Ou é os dois? Né? Então, então eu conto a minha história me baseando nessa ideia de dedicação e talento. E depois eu mostro alguns tipos de desenho que você pode fazer para acelerar o processo de aprendizado e desenvolver uma percepção cada vez melhor para você conseguir alcançar resultados mais rápido no seu aprendizado. E depois eu apresento materiais, dou algumas dicas baseando-me em desenhos de pessoas que estão começando agora, e aí eu dou ali algumas dicas. Então, assim, são vários assuntos. No total, deve ter o que mais de 1 hora, com certeza, de vídeo explicativos e bem didático. Até agora, a aprovação da galera ali está 100%, né? Todo mundo falando muito bem. A gente já teve mais de 2.000 comentários na última semana, mais de 130 mil pessoas acessaram o workshop e tá bombando, tá bombando. Eu, assim, se eu fosse você, dava uma corrida lá rápida para assistir, porque tá acabando mesmo. Terça-feira eu acredito que já vai estar saindo do ar esses vídeos. Top, top. Tá vendo aí, galera? Ó, se mexe, velho. Se mexe, porque quem fica parado perde o trem. Vocês estão ligados, né?
É isso, Charles. Se despede da galera aí. Muito obrigado pela presença. Obrigado por ter disponibilizado seu tempo, porque tá corridaço. Semana de workshop, que vocês não têm noção o que é isso. Mas é muito corrido. É, Ele faz um vídeo já pensando no outro, e no outro, e no outro, e no outro, e no outro. Então, aham. obrigado pela disponibilidade aí. Obrigado por ter aparecido no canal e fazer parte aqui da nossa história. Obrigado mesmo. Legal, eu que agradeço o Vitor aí, toda a família que segue o teu trabalho. E obrigado mesmo pela oportunidade de poder falar um pouco mais do meu trabalho e apresentar, né? Porque apesar de estamos todo mundo junto nesse barco aí envolvendo desenho, muita gente que segue o meu trabalho não conhece o teu, muita gente que segue o teu trabalho não conhece o meu, então essa comunicação nossa faz valer muita informação, né? Compartilhando conhecimento e fazendo a galera se tornar toda uma comunidade que curte a mesma arte. Valeu mesmo, obrigado pela força e pelo convite. Obrigado, a casa é sua. Se quiser um dia aparecer aqui para trocar ideia com a galera, já sabe, né? Tá feito o convite. Galera, um abraço para vocês. Por favor, não esquece aí de dar o like aqui para compartilhar. Vai lá no workshop dele, não perde seu tempo não. Já deveria ter até aberto a página lá para se inscrever no workshop. Abração para A vocês. descrição, Ah, tá, o link para ir para o workshop você vai deixar aí na já página vai para estar na galera. descrição ou vai estar aparecendo na tela aqui. Eu não tenho certeza porque agora fica uma confusão das coisas todas. Porque eu fico com o logotipo Aham. aqui, eu não tenho certeza onde vai estar agora não. Mas vai estar também na tela aí, de certeza. Se eles clicar no celular, tem um card, você clica no celular também, dá para ir direto pro link do Charles. Daí vocês vão lá, ver tudo certinho. É isso aí, galera. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!